ouvintes do Med Mais Podcast. Meu nome é João Pedro. Essa daqui é a Júlia, minha colega de host de hoje. Estamos aqui com a doutora Cristiane Monteiro da Cruz para iniciar o nosso projeto, que vai abordar aí as temáticas médicas, clínicas e, como foco principal, também a saúde na comunidade, que é o principal vertente do Med Mais, né? Hoje a gente vai falar sobre a artrite reumatoide, vai entender o que é, como funciona, quantas pessoas afeta, entender um pouquinho sobre esse tópico que é tão importante. Bom, então antes de iniciar tudo, gostaria de apresentar o currículo da doutora. Ela possui graduação em Biomedicina pelo UFRJ, realizou doutorado e também mestrado aplicado na Universidade da Califórnia em Imunologia. Ela também é professora do módulo de Imunologia do curso de Medicina aqui na Unima, professora do SOTEP e também orientadora do projeto Med Mais, né, que aborda a saúde na comunidade, como síndrome metabólica, né? A gente também está com o braço na saúde mental. Eu gostaria que a senhora falasse um pouco mais sobre a senhora e como funciona essa relação da temática do Med Mais. Obrigada, meninos, pela oportunidade de estar aqui. Obrigada a todos vocês que estão nos ouvindo também nesse momento. Eu gostaria de dizer que eu sempre tive um sonho. O meu sonho é que a sociedade tivesse a oportunidade de ser igualitária em termos de saúde. A única maneira que eu poderia fazer é começar da base. A base são vocês, alunos de medicina, independente do período. Então, o Med Mais, ele surgiu dentro de uma tutoria, que é uma prática onde nós temos o aluno como centro do problema. A partir daí, nós começamos a discutir como nós poderíamos levar o conhecimento para a comunidade. Um projeto extensionista chamado Med Mais, aonde mais seria o quê? Mais da medicina. E a partir daí, nós analisamos alguns pontos. Sabe-se que pela Sociedade Brasileira de Cardiologia, sabe-se que pela Sociedade Brasileira de Glicemia, na verdade seria diabetes, né? Mas dentro você tem um braço específico que avalia a diabetes. Ela pode ser uma das doenças que mais impacta para os nossos pacientes, seria as doenças cardiovasculares. E a doença cardiovascular, ela é capaz de matar mais do que o câncer ao redor de todo mundo. Então, o Med Mais vem com essa proposta de mapear especificamente a síndrome metabólica em todas as comunidades que nós temos em Alagoas, em especial comunidades indígenas, quilombolas e comunidades assistidas. E o que a Sociedade Brasileira de Diabetes tem a ver com isso? Ou a glicemia? Na verdade, o que eles fazem lá é que nós sabemos que a nutrição ela é extremamente importante para a homeostase do organismo. Sendo assim, é importante que eu saiba se eu estou comendo mais ou menos carboidratos. A síndrome metabólica, ela tem 4 pilares principais. Um deles é a alteração da glicemia, então por isso que nós estamos discutindo especificamente a Sociedade Brasileira de Diabetes. Nós temos a alteração da pressão, que aí nós teremos pacientes que são normalmente hipertensos, com risco de AVC, risco de infarto. Nós temos ainda como outro fator extremamente importante a obesidade, nós não podemos esquecer isso. E para verificar esses fatores, nós associamos o fator genético. O que é o fator genético? O fator genético é se alguém da família tem algum histórico de doença cardiovascular ou algum histórico de diabetes. Juntando todos esses grupos, nós poderemos dizer se há risco ou não. Então, cada ação que o Med Mais faz hoje, dentro de qualquer comunidade, ele encaminha ao paciente que está na nossa frente a explicação e o documento dizendo, olha, há risco de doença cardiovascular ou não há risco de doença cardiovascular. Alguns casos a gente consegue dizer se é moderado ou não. E o impacto disso na sociedade tem sido observado em diferentes áreas. Por exemplo, comunidade assistida do Vergel, o que nós vimos? A partir de agora, nós temos pessoas que tomam medicamento. E antes foram alunos capazes de esclarecer. Então, independente de ter assistência médica no local, como é no Vergel, ou tendo outros médicos que estão sempre dando apoio nas UBS e nas UPAs, o que nós observamos é que um aluno sentando, conversando com uma senhora, teve um impacto extremamente importante, ao ponto de hoje, todas as vezes que eu encontro com as pessoas da comunidade, doutora, estou tomando meu remédio, doutora, estou tomando meu remédio. E isso é muito impactante. Parabéns, meninos, por estarem nesse projeto. A gente não ia conseguir fazer tudo isso, né? Conseguir todos essas experiências sem a senhora também. A gente agradece muito a senhora por ter trazido desde o P1. A gente conseguiu ter essa prática médica, né? E não é todos os alunos que conseguem isso. Então, com o Med Mais realmente fez uma diferença enorme na nossa vida, tanto acadêmica como pessoal,
acho que com futuros médicos, né, fez uma diferença muito grande. E a gente tem uma gratidão enorme pela senhora. E acredito que os pacientes também. Cris, eu queria entender o que é a artrite reumatoide. Eu ainda não consegui entender o que é e quantas pessoas ela consegue afetar. Bom, para começo de conversa, nós precisamos lembrar que o sistema imunológico, ele não é um sistema único e exclusivo de defesa. O sistema imunológico, ele é um sistema de homeostase. O que isso quer dizer? Que ele auxilia no equilíbrio do organismo. Então, o sistema imune, junto com o sistema nervoso, junto com o sistema endócrino, forma a tríade que a gente chama de neuroimune endócrino. No caso da artrite reumatoide, nós temos uma falha na resposta do sistema imunológico. Basicamente, ao invés de atacar o que é externo, então, uma bactéria, um vírus, o meu sistema imunológico ataca o self. O que é isso? O próprio. Então, é quando o nosso sistema imunológico, ele vem nos destruir. Isso vem do quê? Ele vem de um processamento, de um erro de reconhecimento. As células do nosso organismo, elas só vão agir se receberem a sinalização específica. Só fazendo um parêntese, o que acontece no câncer? No câncer, ou a minha célula para de morrer, ou ela continua viva. Parece uma dicotomia quando vocês ouvem assim, mas, na verdade, nós temos estímulos diferentes. Porque, na verdade, eu ativo, por exemplo, a via da P53, então continue proliferando, ou eu inibo a da P38, pare de morrer. Essas duas sinalizações modulam aquela célula. Imagine uma célula do sistema imune que passa a reconhecer uma célula epitelial, que passa a reconhecer uma célula, por exemplo, um osteoclasto. Essa seria uma sinalização imprópria, mas ela acontece. E esse erro, ele é mais comum do que nós imaginamos, só que ele depende de 3 fatores. Fatores genéticos, então alguém na família pode ter esse gene silencioso ou não. Os fatores ambientais, quais seriam os fatores ambientais? O excesso de cigarro, o excesso de exercícios físicos descontrolados, a alteração do pH. Então, por que a nossa preocupação com a síndrome metabólica nesse sentido? A acidez do sangue potencialmente inibe a ação do sistema imunológico. Então, se inibir, não é que ele não vá funcionar. Inibir quer dizer que ele começa a trabalhar errado e não no processo que ele está garantindo, que é a homeostase do organismo. E o outro fator que a gente não pode, de maneira nenhuma, esquecer, tem a ver com os fatores nutricionais. Então, o que eu estou ingerindo no meu mundo que pode estar corroborando para que eu tenha um processamento daquele alimento incorreto e, a partir daí, eu tenha uma resposta inadequada do meu organismo. A falha do sistema imunológico, normalmente, acontece na linhagem adaptativa, que a gente chama de específica. Então, está associada principalmente com linfócitos T, linfócitos B. Por exemplo, o linfócito B pode evoluir para plasmócito, no caso da artrite reumatoide, e eu vou lá destruir a cartilagem do osso. Só que, quando aquele anticorpo se liga na cartilagem do osso, ele acha que está ligando corretamente. Então, está perfeito. O encaixe é tão perfeito que eu não me solto. O problema é que, na superfície do anticorpo, nós temos a nossa porção FC. E ela avisa a todas as células da resposta não específica, macrófago, neutrófilo, que ali tem um problema. Então, essa ligação do anticorpo, alterando a sua conformação, sinaliza para o sistema imunológico que tem alguma coisa errada. Só que não tinha nada errado. O reconhecimento é que foi incorreto. E esse é o grande problema. Quem tem, por exemplo, diabetes, quem tem glomerulonefrite autoimune, quem tem hipertireoidismo autoimune, quem tem hipotireoidismo autoimune. Observem que eu estou falando os nomes especificamente porque nós temos a doença de Graves e nós temos a doença de Hashimoto ou síndrome de Hashimoto. Então, Hashimoto, eu tenho o hipotireoidismo autoimune e a doença de Graves nós temos o hipertireoidismo autoimune. E eu estou pontuando isso porque um paciente que tem um tipo de patologia, ele é capaz de desenvolver outra autoimune também. Trombotinia de Glasman está aí. Por exemplo, nós temos várias pessoas que se esbarram e ficam cheios de pontinho vermelho assim, parece pontinhos de sangue. Normalmente isso aí é o quê? Um ponto de um vasinho que rompeu. Isso não é comum.
pode ter um caráter autoimune e pode ser essa patologia, se a gengiva começar a sangrar ao mesmo tempo. Então, observem que são, dentro da artrite reumatoide, eu citei para vocês 4 ou 5 patologias associadas que eu posso ter essa patologia inicialmente e culminar com uma artrite reumatoide posteriormente. Ou eu posso ter inicialmente artrite reumatoide, acordando de manhã com dores nas pernas, sim, dores no joelho, sentindo fraqueza. Quando você caminha 15, 20 minutos ou dirige o seu carro, parece que você tem uma irradiação da musculatura. Isso pode ser os sintomas iniciais, mas ninguém tem artrite reumatoide do nada. Prevenção, exercício físico, alimentação saudável, antes de entrar com o medicamento clínico. Muito legal, muito interessante entender como essa doença autoimune funciona, né? Agora, Cris, eu queria fazer uma contextualização mais voltada para a nossa realidade hoje. Sim. A gente sabe que o Med+, ele atua tanto em comunidades assistidas como também em comunidades quilombolas. São contextos de vida diferentes e tudo mais. E eu percebi que o fator ambiental é algo que influencia muito. Por mais que você ali tenha um defeito genético, que é o que, por exemplo, você não pode tomar um remédio e, às vezes, conseguir modificar essa característica genética. Mas os fatores ambientais acabam sendo determinantes para uma qualidade de vida melhor do paciente. Sim. Então, no que tange ao contexto do quilombola, da comunidade mais assistida aqui também na capital, região ali litorânea, metropolitana, como o contexto de vida deles pode influenciar numa sintomatologia, numa qualidade de vida, que a gente sabe que são contextos de vidas ali, né, alimentações diferentes, rotinas diferentes. Tá, então, na literatura, nós sabemos que até o presente momento, para que nós tenhamos a expressão da doença autoimune, eu preciso de 3 fatores. Então, aquele gene pode estar silencioso, então a característica genética. Nós temos o fator ambiental que vai potencializar a ativação daquele gene e nós temos ainda o erro do sistema imune. Então, se o meu sistema imunológico ele não errar de forma alguma, eu não vou desenvolver a doença autoimune. Se eu tiver o gene, mas ele não foi expresso, eu também não vou ter a doença autoimune. O fator ambiental, ele tem muita alteração porque ele culmina com a alteração do pH sanguíneo, produção de novas células, então por isso que ele é tão importante. No caso das comunidades quilombolas, nós temos pouquíssimos relatos, na verdade, mas esses relatos estão associados com diabetes. Então, e diabetes tipo 1. Especificamente, então a gente já sabe que tem um fator genético importante. Quando nós falamos, por exemplo, de algumas comunidades, como Santa Luzia do Norte, que nós temos o trabalho na cana, então você tem a enxada e o exercício em cima do sol quente, pouca ingestão de água e a posição que o indivíduo fica. Então ele força muito os membros inferiores, de forma que no final do dia ele pode vir a ter um processo inflamatório, de dor. A inflamação, ela é um startup, que ela é um processo inicial para que eu possa ter o desenvolvimento de uma patologia. Então, a partir daí, eu posso vir, sim, a desenvolver. Por que falar sobre artrite reumatoide no nosso mundo é tão importante? Porque são comunidades que, nutricionalmente, eles comem o que a terra está fornecendo. Os que já vieram para a cidade se expõem muito a produtos industrializados, que a gente sabe que vai culminar na alteração do metabolismo, da homeostase do organismo. Agora, hoje, nós ainda não temos dados no Med+, específicos sobre artrite reumatoide. O que nós começamos a ver foi o processo alérgico. Só que a alergia é uma hipersensibilidade do tipo 1. Então, nós já conseguimos ver que em algumas comunidades nós temos a presença da hipersensibilidade tipo 1, potencializando a ativação do linfócito B, que vai evoluir para a plasmose e secretar IgE. Isso é um ponto que viabilizaria o erro no futuro? Sim, mas hoje nós ainda não temos esse dado. Nós estamos indo em busca dele. São vários braços. Promoção à saúde é muito importante para nós, mas aos pouquinhos a gente chega lá. Espero ter respondido sua pergunta. Cris, eu queria entender também, que também está totalmente, tudo está ligado, né? Essa questão. Eu queria saber como os anticorpos, eles são utilizados para o diagnóstico da artrite reumatoide. Como é que eles estão relacionados? Essa pergunta ela é muito importante. Nós temos alguns genes específicos que normalmente estão alterados quando nós fazemos
o mapeamento, a gente chama de screening de doenças autoimunes. Então, nós temos, por exemplo, o ANA, nós temos o FAM. Então, basicamente, vamos fazer uma histoquímica. A gente coleta o material do paciente, faz uma marcação na lâmina e vai observar se tem interação com aqueles anticorpos. Qual é o problema disso? Vamos supor que hoje eu vá no laboratório X e eu tenha um anticorpo ANA1, ANA2 e deu negativo para o meu paciente. Entretanto, no laboratório 2, eu tenho ANA3 e ANA4. Só que o meu paciente, ele tem a expressão do ANA3 e não do ANA2. Então, eu ter realizado nesse laboratório aqui impede que vai me dizer que eu tenho como resposta negativa, apesar de toda a sintomatologia. E se eu tivesse feito nesse laboratório aqui, que seria o laboratório que tem o ANA3, eu teria sim o resultado. O que a gente faz? A clínica é sempre soberana. Então, como o meu paciente vai ter sintomas, ele vai estar sentindo dor, eu vou tratar. Independente. Então, nesse caso, eu vou dar um medicamento mais genérico. Entendi. Então, isso aí, por exemplo, a gente pode falar de medicamentos que a gente utilizou durante a COVID de forma um pouco complexa, mas não é esse o nosso tema da discussão, mas a hidroxicloroquina. Então, na verdade, que eu estaria o quê? Desligando a resposta imune e melhorando a qualidade de vida daquele meu paciente. Mas eu não tive o resultado específico. Então, se o meu ANA, se o meu FAM, que são anticorpos específicos, que eu vou usar na imunohistoquímica, não derem o resultado, eu continuo tratando. Existem certamente um mapeamento genético dos anticorpos, mas é muito caro. E hoje só se faz isso a nível de pesquisa, que seria a titulação dos autoanticorpos do meu paciente. Coletaria o sangue, analisaria cada um deles para ver se ele tem ou não reconhecimento. Mas esse aí ainda está a nível de pesquisa. Entendi. Então, hoje, a gente como médico, por exemplo, né, clínico geral, ao receber um paciente com essa queixa de inflamação, talvez ali uma dor no joelho, né? Até pelo próprio contexto de vida mesmo. A conduta, qual seria o fluxograma que a gente deve seguir ao receber um paciente com essa queixa? Perfeito. Qual sinal a gente pode utilizar ali para guiar para um diagnóstico de uma artrite reumatoide? Quando suspeitar disso? Sim. Então, inicialmente, o exame físico é muito importante e vocês vão avaliar, durante o exame físico, aonde é que está a localização da dor. Eu preciso identificar, pontuar onde é que está aquela dor do meu paciente. Pode ser que naquele momento ele não sinta nada. Eu preciso saber, enquanto eu estiver durante a discussão com o paciente, se os pés e mãos incham. Não é obrigatório que inche todo dia e não é obrigatório que fiquem tortos. Porque as pessoas têm essa ideia da artrite reumatoide que, mas o dedo está todo torto. Isso quando está evoluindo. Ela já cronificou. No início, você pode ver um inchaço natural. Então, por exemplo, esses são casos iniciais para você observar. Perdão, esse inchaço ele tem algum padrão, tipo, de acordo com a hora do dia? Normalmente, quando você acorda, alguns pacientes, então você já acorda com ele inchado, uma retenção de líquido, um edema. Agora, uma coisa importante é que alguns pacientes relatam no final do dia também. Então, por exemplo, trabalhou muito ao longo do dia, não sentou, não parou, e efetivamente, quando ele sentou, ele teve aquele inchaço. Isso é um dos pontos que a gente não pode esquecer de relatar. Depois do exame físico, eu preciso solicitar para ele um hemograma. Então, no meu hemograma, eu vou estar analisando especificamente como é que está a anemia do meu paciente. Porque o cansaço, ele pode ser por vários motivos, a dor por vários motivos. Uma delas é a falta de oxigenação nas células. Já é suficiente para deixar o pH sanguíneo acídico e impedir que meu paciente ele se sinta o quê? Confortável e bem. Então, a gente precisa descartar isso. E precisa saber se tem a presença de células jovens. Em específico, ver se tem muitos blastos. A gente não está dizendo que vai ser câncer. Só que para a gente ficar em alerta em relação à possibilidade. Quando nós olharmos o leucograma, nós vamos ver se tem embaixo o quê? Uma inflamação. Então, a gente sabe que aquela dor é causada por um processo inflamatório. Obviamente, a gente já vai sugerir isso. Importantíssimo que a gente veja a proteína C reativa, que indica que nós temos o quê? Um processo inflamatório naquela região. Tempo de protrombina. Pode ser que aquele meu paciente ele esteja com dor por causa que eu estou tendo dificuldade no processo de coagulação sanguínea. E vou verificar as vitaminas, porque, na verdade, as vitaminas são cofatores para o nosso organismo. Então, imagina, se eu estou com baixa de vitamina C,
Se eu estou com baixa de vitamina B12, isso já justificaria o meu paciente ter dor e ter um inchaço. Observe como é que está tudo interligado. Esse seria o primeiro. Seria importante também um teste de imagem para que nós pudéssemos observar se já existe alguma alteração óssea. E é importante, a artrite reumatoide, que é o que nós estamos abordando aqui, é diferente de artrite e de artrose, porque a artrite em si, ela não tem um componente autoimune. Então, a artrite, processo inflamatório nas articulações, sem envolvimento do sistema imunológico a partir da resposta imune específica, ela é única e exclusivamente artrite. A artrite reumatoide tem que ter o componente imunológico. E a artrose, ela é uma destruição direta daquele osso. Uhum. Cris, me tira uma dúvida. Você sempre exaltou para os seus alunos que a medicina tem um papel profilático, né? Ela tem um papel de cuidar antes de realmente chegar a algum tipo de doença. Eu queria entender quais são as principais opções de tratamento que a gente pode para evitar a artrite reumatoide. Então, é muito importante. Tem uma atividade que parece muito simples e muitas pessoas não gostam de fazer, que auxilia muito, que é a caminhada. 30 minutos de caminhada. O que a caminhada faz? Ela permite que você tenha o fluxo sanguíneo circulante e o seu organismo, ele já se habitua a estar em movimento, antes da rotina agitada. Uhum. E não importa se você vai trabalhar no campo, ou se você vai trabalhar na cidade, ou vai passar o dia todo sentado no escritório. Porém, além disso, é muito importante a alimentação saudável. A alimentação saudável com baixa de gordura e baixa de carboidrato auxilia o sistema imunológico também a potencializar o seu efeito. A ausência de bebida alcoólica. No mundo onde as drogas lícitas incluem o álcool, é muito complexo. Por quê? Porque o álcool, ele baixa a resposta imunológica. Então, a ingestão de álcool, se eu baixo a minha resposta imunológica, eu posso estar mais suscetível a outras patologias. E o mais importante disso, que a gente não pode esquecer, é que sempre o médico é a primeira opção. Então, automedicação, ela é incorreta, nós não devemos fazer. Eu estou com dor, eu não vou tomar um anti-inflamatório, eu não vou tomar um remédio para dor. Por quê? Eu não sei o desdobramento daquele medicamento no meu organismo. Por exemplo, alguns medicamentos vão ser processados no fígado. Outros medicamentos vão ser processados no rim. Dependendo de onde ele vai ter a finalização dele, eu vou estar comprometendo um outro órgão, porque eu poderia estar tratando e prevenindo aquela doença há mais tempo. Outra coisa, Júlia, que você perguntou e que a gente não pode esquecer é se há casos na família de indivíduos com artrite reumatoide já diagnosticados, nós precisamos associar. E é um tópico mais do que relevante, os pacientes com fibromialgia. Muitas vezes a fibromialgia, ela é confundida com a artrite reumatoide. Então, o reumatologista, ele é o médico específico para fazer essa diferenciação. Porém, o clínico geral é o que vai dar o direcionamento. Então, esses exames seriam os exames mais importantes. Então, o exame de sangue, que é um hemograma que vai cobrir tanto a série vermelha como a série branca. Nós teremos a PCR, que é a proteína C reativa para ver o processo inflamatório, tempo de protrombina e o exame de imagem. A partir daí, eu começo a tratar meu paciente. Muito interessante. Acho que deu para entender um pouco do contexto geral da doença, né? Como o clínico deve se portar diante de um paciente que apresenta artrite reumatoide. Agora, eu gostaria de fazer uma pergunta mais focada no futuro. Talvez até para um especialista, algo do gênero, para quem tem mais interesse em se aprofundar na área. Sobre pesquisas envolvendo um possível tratamento dessa doença. Algo que pudesse proporcionar uma qualidade de vida melhor, talvez até uma possível cura. Você tem alguma atualização sobre pesquisas, novidades? Sim, vai. Na verdade, a artrite reumatoide é uma área que me interessa muito. E o motivo da artrite reumatoide me interessar é que ela é uma doença silenciosa. Então, da mesma maneira que o MEDMAS trabalha com a prevenção, a medicina ela é preventiva. Então, para a artrite reumatoide, a gente vai no mesmo âmbito. Hoje, os pacientes que já passaram por anti-inflamatórios ou medicamentos genéricos, entre aspas. Por que entre aspas? Porque eles não são genéricos, são direcionados para a artrite reumatoide, mas são de ampla ação. Nós temos os imunobiológicos, como o abatacept. O que esses medicamentos eles fazem? São anticorpos monoclonais, que uma vez que o médico prescreva,
Você pode buscar na farmácia do governo. Aqui em Alagoas funciona muito bem. E tem disponibilidade para os pacientes de uso crônico, sim. E o Abatacept, ele vai impedir a ativação do linfócito T. O linfócito T é o grande vilão capaz de potencializar a artrite reumatoide. É ele que fala, células do sistema imune, vamos destruir agora essa cartilagem e esse osso. É o linfócito T. Então, se eu impeço a ativação dele, eu impeço que eu tenha cascata inflamatória. Então, existem 2 sinais para ativar esse linfócito T. Com o Abatacept, nós inibimos um. Existem outros que estão vindo agora na sequência, inibindo, por exemplo, o linfócito B. Então, o linfócito T foi ativado, mas eu inibo o linfócito B. Qual é a questão que eu tenho em relação a esse outro tratamento? O linfócito T também é capaz de ativar o linfócito TCD8. E quando eu faço esse linfócito T no genérico, eu estou falando do CD4, que é o auxiliar ou helper. Então, se o TCD4 ativa o TCD8, eu vou ter destruição do mesmo jeito. Então, se torna um pouco incompleto o tratamento que eu estou fazendo. Mas, sim. Então, a ideia do uso do imunobiológico, ela é sempre melhor. A grande dificuldade que nós temos é o uso, né? Um imunobiológico custa 15 mil, 20 mil reais por mês. Um Abatacept, ele está um pouco mais barato. Hoje nós temos Abatacept a preço de 8 mil reais. Mas, assim, quando a gente pensa na população como um todo, para poder realizar o tratamento, nós temos que agradecer ao Sistema Único de Saúde, o SUS no Brasil, que ele permite que nós tenhamos uma ampla atividade. Então, não acontece só em Alagoas, nós temos em todo o Brasil, não é apenas Nordeste. Nós sabemos que aqui nós temos um grupo específico que necessita desse suporte, sim, mas o SUS viabiliza. O único problema que nós temos é que a produção às vezes não é suficiente para todo mundo. Então, nós precisamos de quê? O que nós estamos fazendo hoje? Mais pesquisas a nível de imunobiológicos, a níveis de como interromper essa sinalização, até mesmo a nível gênico, tá? Então, a gente está olhando na genética. Se antes de eu pensar na inibição do meu CD28, se eu consigo inibir outras proteínas dentro daquele linfócito T para garantir que meu paciente tenha uma melhora de conduta e de qualidade de vida. Bom, então, recapitulando, hoje a gente conseguiu abordar, acho que um tópico muito interessante, né? A gente sabe que na medicina, nós, quando nos formamos clínicos gerais, há uma expectativa de será que eu vou conseguir reconhecer? Será que não? Eu acho que esse episódio elucidou, né? Principalmente pelo fato de ser uma doença muito silenciosa. Eu achei muito interessante, principalmente os sinais clínicos que podem apontar para isso. Existe uma certa padronização, né? E a gente conseguir ser capaz de poder identificar isso, eu acho que é muito interessante para a vida do trabalhador, para a vida daquele paciente que a gente pensa muito aqui no Medimais, né, naquele paciente da comunidade que não vai ter condição de ter um atendimento particular, né? Então, eu acho muito interessante a gente poder ter contato com todo esse conhecimento clínico, fisiopatológico da doença da artrite reumatoide. Então, acredito que é isso. Foi muito interessante poder entender um pouco sobre e conscientizar, né, também os nossos ouvintes acerca dessa doença. Eu gostaria de dar uma fala final e, na realidade, o Medimais, ele precisa ser essa voz para a comunidade. O Medimais, ele não é um projeto de extensão para publicar artigo, para ir fazer atendimento única e exclusivamente. Eu acredito numa medicina preventiva, eu acredito numa medicina eficaz. E eu fico muito feliz de saber que todos os dias eu posso contribuir para a formação dos meus meninos. Então, tá aqui nesse podcast, talvez eu pudesse estar usando termos muito mais complexos, muito mais técnicos. Mas o que eu quero de verdade é que todo mundo ouça. Eu quero que os líderes da comunidade, quando a gente encaminhar os pequenos cortes, eles possam entender do que a gente está falando. Porque nós podemos ajudar muito mais só com um olhar, um sorriso, e especificamente com a escuta ativa, do que prescrevendo medicamento. Nós temos pacientes hoje que eles precisam do nosso ouvido e do nosso abraço. A medicina preventiva também é isso. A saúde mental do paciente é fundamental para que ele seja e que ele tenha o que ele precisa para seguir com a caminhada dele.
Então, vocês, meninos do Med Mais, são essa voz lá fora. Porque eu sou uma pessoa só. E talvez eu não saiba operar todos esses sistemas, não sei qual é a câmera que eu tenho que olhar, não sei o microfone, não sei o botão. Mas vocês, cada um de vocês, 28, vão estar potencializando e levando essa comunicação para todos. Eu sou grata à Unima pela oportunidade de estar aqui hoje e de todas as pessoas que ajudaram que a gente pudesse estar aqui para falar um pouquinho de uma doença silenciosa e que ataca, a gente sabe, né? Muitas pessoas, não só aqui em Alagoas, mas no mundo todo. Muito obrigada, gente. Obrigada, Cris, por ter separado um pouquinho do tempo da senhora para falar desse tópico tão importante, né? Eu agradeço muito todas as oportunidades que a senhora dá para a gente e por ter separado esse tempinho para falar desse tópico que afeta milhões de pessoas. Bom, é isso. Obrigado por assistir. Para saber mais sobre o nosso projeto, siga no Instagram, MedMaisBR, o YouTube também, onde a gente vai iniciar esse projeto, né? A gente estamos iniciando, na verdade, esse projeto e temos aí o foco de ter uma frequência muito grande de podcast. Temos um próximo convidado já agendado, que vai trazer uma temática muito interessante. Em breve, fique de olho no Instagram, que iremos soltar alguns spoilers.